Olá pessoal, mais uma vez com muita satisfação, sou o professor Geraldo, dirigindo-me a você com a sua permissão, entrando na sua casa através da sua telinha para prosseguirmos com os nossos estudos da ótica geométrica. No último encontro foram estudadas as leis da reflexão. De um modo geral, como é que a luz pode, ao se propagar, encontrar um obstáculo e retornar ao meio em que antes se propagava. Os objetos capazes de refletir a luz comumente levam o nome de espelhos. Na aula de hoje, nos dois encontros, aliás, dessa semana, nós vamos nos aprofundar nas reflexões que ocorrem nos espelhos planos. Na próxima semana teremos a finalização desse assunto e para o mês de setembro ficam reservadas as emoções sobre os espelhos esféricos, até a finalização deste nosso terceiro bimestre. As duas aulas desta semana também são as últimas no que se refere ao conteúdo da avaliação que você fará na semana do dia 31 de agosto. Tá? A matéria que cairá lá de Física A será desde o nosso primeiro encontro, abrangência total, até os assuntos tratados nas duas aulas desta semana. Não estaremos encerrando totalmente espelhos planos, ainda ficará faltando associação de espelhos, translação e rotação, assuntos que o nosso material contempla e que vão ficar então para mais tarde e serão cobrados evidentemente na outra avaliação e não nessa agora, ok? Então mais uma razão para que você se dedique, né, a essa parte, assim estará se preparando também para o simulado que virá em breve. De modo que esta aula tem o título de espelhos planos, é a aula introdutória. Nós vamos querer saber exatamente qual é o caminho que a luz segue para proporcionar aquela imagem que nós podemos ver no espelho plano. Destacaremos coisas do tipo, no espelho plano não existe ampliação nem redução, não existe a sensação de aproximação nem de afastamento, que é algo que os espelhos esféricos fazem, alguns ampliam, outros reduzem, e também a imagem se forma a uma distância do espelho diferente daquela do objeto ao espelho. Isso nos espelhos esféricos. Nos planos as coisas são mais simples e nós vamos tentar entender por que hoje. Além de outras propriedades e características peculiares, né, dos espelhos planos. Um espelho plano é um utensílio doméstico, eu diria, bastante familiar. Então mesmo nós não temos maiores razões para nos impressionarmos com imagens, com slides, com fotografias como esta que vemos de um cachorro em frente a um espelho plano. Eles, porém, os animais, algumas vezes ficam impressionados. Latem, como se houvesse um outro cachorro atrás do espelho. Ficam impressionados. Pela familiaridade do espelho conosco, já presente nas nossas vidas desde a infância, esta formação da imagem talvez não desperte tanta atenção. Mas eu convido-os a refletirem. Como é que se explica isso? Qual é o caminho que a luz segue para nos dar a sensação de que existe alguma coisa atrás do espelho, atrás da parede, já que esse espelho aí estaria sendo fixado numa parede? Claro que lá nada existe. É uma imagem virtual que nós temos lá. Se tentássemos colocar uma tela, um anteparo para projetar essa imagem, nada poderia ser visto, porque a luz não chega lá atrás do espelho, mas dá a impressão de que tem um cachorro parecido, eu faço questão de dizer desde já, não igual. Vamos daqui a pouco ver o que a imagem tem de diferente do objeto. Enfim, a questão que se levanta é esta. O espelho é algo familiar para você, mas por quê? Como é que se explica que eu tenho a sensação de ver alguém atrás do espelho quando me olho para ele? E o que a imagem tem de diferente do objeto? Tá, vamos tentar destacar esses fatos em seguida. Essa figura mostra com absoluta clareza o caminho que a luz faz desde que parte de um objeto. P aqui representa um objeto real, como nós já vamos ver, está na frente do espelho, dando a um observador a impressão de que ele na verdade está atrás do espelho.
Veja, esse objeto poderia ser uma fonte de luz primária, por isso raios de luz emanam dele. Uma vela acesa, por exemplo, poderia ser uma lâmpada, ou poderia ser também uma fonte secundária, estar recebendo luz de outra fonte e daí, por reflexão, produzir um feixe divergente. Divergente porque é uma fonte pontual, né? Como uma vela numa grande sala, os raios que emanam da vela seguem as mais diversas direções, caracterizando-se assim um feixe divergente. Eu digo que P é um objeto real justamente porque, conforme a classificação da semana anterior, ele é vértice de um pincel incidente divergente. Veja pelas setinhas, a luz que emana de P incide no espelho. É papel do objeto mandar a luz, a luz para o espelho, para o sistema óptico. Enquanto que os raios que emergem do sistema determinam a imagem. A imagem é produto do sistema óptico. Para esse observador, como você vê, a impressão que você tem é que a imagem vem lá de trás do espelho. Destaque-se que esses caminhos que a luz segue, embora não esteja indicado aqui, devem respeitar a segunda lei da reflexão em especial, a primeira também é claro, mas aquela segundo a qual o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Aqui nem sequer traçamos as normais, mas essa construção, de modo que os ângulos de incidência e de reflexão sejam iguais, deve ter sido levado em conta por quem fez esse desenho. Tá? Então, P é um objeto real por ser vértice de pincel incidente divergente. Essa linguagem parece complicada. Professor, eu não posso dizer que esse objeto é real porque ele está na frente do espelho? Porque a luz realmente passa por ele e não os seus prolongamentos? Porque como aquele cachorro ele é de carne e osso, então ele é real? Sim, é uma maneira também correta de ver. Mas existem, acredite, razões para que nós queiramos nos expressar daquela maneira como vimos na semana anterior. Vértice de pincel incidente divergente é objeto real. E P' é uma imagem virtual porque ele é vértice de pincel emergente divergente. Veja naquele esqueminha da semana anterior que o vértice de um pincel incidente divergente é uma imagem virtual. Aliás, eu aproveito esse simples desenho, esse é o sistema óptico mais simples que existe, para definir o que é uma imagem. Às vezes as pessoas não se preocupam em fazer essa pergunta porque a resposta parece ser evidente. A imagem é o que a gente vê através do sistema óptico, sem dúvida. Mas a imagem também é, veja se não é verdade, a intersecção dos raios emergentes ou dos seus prolongamentos. Veja onde estão os raios emergentes e onde eles se interceptam. Os raios emergentes não se interceptam realmente, mas sim os seus prolongamentos. E dessa maneira também podemos entender por que P' é uma imagem virtual. Tá? Mas na interseção, repito, dos raios emergentes ou dos seus prolongamentos, é que você vai encontrar sempre a imagem produzida por qualquer sistema óptico. Nesta figura, eu poderia provar, desde que nos lembrássemos que ângulo de incidência deve ser igual a ângulo de reflexão, poderíamos facilmente provar a congruência desses dois triângulos. E daí chegaríamos a uma outra propriedade importante do espelho plano, tá? Que é a que diz que a distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem ao espelho. Portanto, o espelho plano não aproxima nem afasta. Futuramente você verá que os espelhos esféricos, nos espelhos esféricos, a imagem fica mais próxima do espelho do que o objeto, ou mais distante, conforme o espelho, conforme o caso, isso veremos mais tarde. Aqui você tem um objeto real produzindo uma imagem virtual. Saiba que no espelho plano, objeto e imagem têm sempre naturezas opostas. Se o objeto é real, no espelho plano, a imagem tem que ser virtual e vice-versa. Hoje eu não vou falar do objeto virtual, porque eu não quero complicar uma aula que tem que ser simples, é a primeira aula de reflexão. Mas se o objeto fosse virtual, e a figura já apareceu numa das aulas da semana passada, se você der uma olhada lá, verá, lá está desenhado um objeto virtual produzindo num espelho plano uma imagem real. O importante é que não é possível num espelho plano você ter objeto real e imagem real. Ou objeto virtual e imagem virtual. Nos espelhos esféricos e nas lentes isso às vezes acontece. Mas no espelho plano não. Isso é uma propriedade que se destaca e que eu gostaria que você guardasse. No espelho plano, objeto e imagem têm sempre naturezas opostas. E essa frase, aparentemente tão óbvia e aparentemente tão despretensiosa que você ouviu há pouco, eu vou te cobrar mais tarde. O que é imagem?
A gente está estudando ótica, tem que saber o que é uma imagem. Mas o que é uma imagem? A imagem de um ponto é a intersecção dos raios que emergem do espelho. Tá? Procure ver como essa frase combina com a figura que você viu há pouco e guardar essa definição. Ok? Vamos em frente. Há pouco eu falei que, por mais que aquele cachorrinho que estava atrás do espelho pudesse ser parecido com o que está na frente, por mais que essa pessoa que aparece aos seus olhos no espelho plano, quando você se coloca na frente dele, pareça ser igual a você, igual não é. Aquele mu que a vaca está fazendo parece um do outro lado. Daqui a pouco nós vamos ver que no espelho plano existe a reversão da direita pela esquerda. Por isso, falamos em reversão da imagem. Dizemos que objeto e imagem não são iguais, mas são figuras enantimorfas. Elas têm forma contrária. A palavra física na frente de um espelho plano, veja como ela se apresenta. Para se respeitar, né, a regra. A letra A, objeto, até o espelho, está na mesma distância da letra A, imagem, até o espelho, o mesmo acontecendo com F e com as demais letras. Portanto, não diga que objeto e imagem são iguais. Também não diga que a imagem é invertida. Essa reversão da imagem que o espelho plano proporciona não implica em colocar o elemento, o objeto, de cabeça para baixo, coisa que vai ocorrer no espelho côncavo mais tarde. Então não se fala em imagem invertida. Invertida é uma palavra reservada para o caso em que a imagem fique de fato de ponta cabeça. Tá? A imagem e objeto dizem-se figuras enantimorfas. Olha que curioso, na blusa dessa moça, na imagem a gente vê escrita a palavra love, a palavra amor. Se você olhar bem no objeto, está escrita a palavra hate, ódio. Tá? Quem bolou essa camiseta, claro que foi uma pessoa com muita criatividade, porém há que se pensar, né? Será que o ódio é de fato o antônimo do amor? Há quem diga que o antônimo do amor é a indiferença. Se você ama aquela menina, se você ama aquele rapaz, para você, moça, o mais terrível é perceber indiferença. Mas isso já não é exatamente física. O fato é que objeto e imagem, você está vendo, tem formas contrárias. Por isso que a palavra ambulância, bombeiro, polícia, quando escrita nesse veículo na frente, aparece ao contrário. Do lado não, na frente sim, porque quem tem que saber que aquilo é uma ambulância é a pessoa, é o motorista do carro que está na frente, que está vendo a ambulância com a sirene ligada atrás. Então, percebendo, opa, é uma ambulância, eu vou dar passagem, vou jogar o carro para o canto. Tá? Ao espelho, a palavra ambulância, então, seria vista de maneira correta. Então, uma característica importante do espelho plano é essa reversão da imagem, que, como você viu aí pela palavra física, no fundo ocorre por quê? Porque deve-se respeitar a regra que a distância do objeto ao espelho deve ser igual à distância da imagem ao espelho. No objeto, a letra A era a mais próxima do espelho, então na imagem também tem que ser. E a consequência é aquela reversão que você acabou de ver. Característica do espelho plano. Coisa curiosa, tá? De repente nem todos perceberam todos esses detalhes. Quando essa pessoa que está na frente de um espelho levanta a mão direita, aquela pessoa simpática do outro lado levanta a mão esquerda. Não é? Existe reversão da imagem. Além disso, pode-se provar, a figura anterior não provou, mas dá para provar, que o espelho plano não amplia nem reduz. Se você se olha num espelho côncavo, você pode fazer a barba, você rapaz, você moça pode fazer maquiagem. O espelho côncavo para o objeto colocado próximo do espelho é também um espelho de aumento. Já se você se olha na bola da árvore de Natal, que é um espelho convexo, o teu rosto, que é grande, às vezes cabe inteiro, né, numa bola de árvore de Natal pequena. Quer dizer, o espelho convexo reduz a imagem. Mas o espelho plano, não. Ele mantém, sem ampliar nem reduzir. Todas essas observações que estou fazendo, repare, são aparentemente elementares, algumas até aparentemente óbvias, mas são em grande quantidade e são relevantes sim. Por isso, resumimos. Sobre espelho plano, guarde, a altura do objeto é igual à altura da imagem, tá? O esgrimista atleta e a imagem dele não é um mais alto do que o outro.
Objeto e imagem são figuras enantimorfas, troca da direita para a esquerda. Você está vendo que é a mão direita do objeto que segura a esgrima e é a mão esquerda da imagem que está segurando a esgrima. Objeto e imagem têm sempre naturezas opostas. Aqui, novamente, você tem um objeto real e uma imagem virtual. E a outra regra, né, mencionada há pouco, não esqueça, a distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem ao espelho. Tudo isso vai ser usado daqui a pouco, na outra aula, quando nós vamos fazer exercícios sobre tudo isso. E muitos desses exercícios são também sobre o conceito de campo visual, com o qual nós estaremos encerrando essa nossa primeira aula. O que é campo visual de um espelho? Observe. Uma pessoa, um observador, está na frente de um espelho em azul, um espelho plano, e poderá ver, não tudo, né, mas uma região relativamente ampla conterá objetos que podem ser vistos por esse observador através do espelho. Essa região verde, então, limitada, como a figura mostra, é o campo visual. A definição está aí do lado. É a região do espaço que pode ser vista pelo observador por reflexão através do espelho. Raios luminosos que batem nos bordos do espelho, se refletem e chegam até o olho do observador e estão tentando explicar isto. Mas uma maneira cômoda de construir essa figura, eu costumo fazer isso, para o meu gosto é interessante, é procurar pela imagem do observador, traçar pelo olho do observador uma perpendicular ao espelho e marcar a distância do observador ao espelho igual da imagem ao espelho. Eu localizo a imagem do observador e daí ligo a imagem com os bordos do espelho. Isso determinará os limites do campo visual, usando uma linguagem mais simples. É como se você, observador, fizesse um buraco na parede e se colocasse lá onde a imagem seria formada. E daí, em vez de ter um espelho na parede, imagine que tenha sido feito um buraco naquela região onde está o espelho. O que você, caso se coloque na posição da imagem, puder ver através do buraco, é o campo visual. Por que eu estou falando isso com tanta ênfase, de uma maneira assim aparentemente tão informal? Porque a maioria dos problemas não trazem a figura. Você deverá ler o texto e fazer a figura, e na hora de construir a figura, o que eu acabei de dizer pode ser útil. Você lembra, então, daqui a pouco eu vou te cobrar. Como é que a gente determina o campo visual para um espelho plano? Isso vale também para espelho esférico. Procura-se pela imagem do observador, não daquilo que ele quer ver, a imagem dele. E liga-se a imagem do observador com os bordos do espelho. Aí você terá os limites do campo visual. Vamos ver se entendemos tudo isso. Parece coisa simples, né? Mas é muita informação. Há que se levar a sério para não se ter surpresas na sequência. Eu fico muito grato pela sua atenção. Convido a refletir sobre o que você acabou de ouvir antes de assistir à aula seguinte, que trará fortes emoções, exercícios de vestibular, muitos deles clássicos, alguns deles serão trabalhados como exercício no nosso próximo encontro, ainda nessa semana. Forte abraço, muito obrigado, até breve.